Professor, tudo bem? Tô bem, vocês como é que estão? Espero que vocês estejam todos bem, Bem, né? Caio, eu vou te pedir é, para tu desligar o teu microfone, porque tu fica ligando o microfone para sair ruído, alguma coisa assim, não é interessante. Quando tu quiser falar alguma coisa, tu fala no chat. Aí depois tu liga o teu microfone. Pode ok. ser? Deixa eu ir da cadeira que eu tô. Porque vamos evitar tá ligando, pessoal, o microfone desnecessariamente, porque provoca ruído, atrapalha o som e é desgastante. Eu já falei para vocês várias e várias vezes os prejuízos que isso traz para a aula. Já está cansativo. Eu acho que vocês já são bem adultos, né? Já tem uma ciência da seriedade das nossas aulas, de quão é necessário um bom som. Um, é... vocês têm 11 anos, gente. Vocês estão numa faixa etária de 10, 11, 12 anos. Né? Todos vocês, 10 a 11 anos. Então, vocês já têm uma maturidade a mais, são crianças, já são pré-adolescentes. Vocês não estão mais na fase de infantil 1, infantil 2, já passaram essa fase. O que eu falo para vocês, vocês já têm maturidade para entender. Pelo menos eu falo, o que eu repasso é de acordo na proporção que vocês podem entender. Eu não falo nada que vocês não entendam. Tudo fica bem claro, né? O mais nítido possível. Aí eu só peço eu nunca peço nada demais a vocês. Eu não faço cobranças demais a vocês. A única coisa que eu peço a vocês é a questão dos microfones, a questão de respeitar esse momento da aula, esse momento da minha fala. É muito. Eu já falei para vocês assim, ó, várias e várias vezes. Eu espero que a próxima aula isso não se repita, porque se voltar a repetir, eu já falei, já repassei para o Robério, né, algumas coisas que vem acontecendo nas nossas aulas. Também repassei para o seu Isaías, né? E a partir da próxima semana, se isso continuar acontecendo, algumas medidas terão que ser tomadas, pessoal. Né? Infelizmente. Eu já venho dialogando com vocês assim, ó, muito tempo. Como é, Miguel? Tio cantar Strange. Strange Magic. Eu não conheço. Não, não atrapalha ligar a câmera e não atrapalha ligar o microfone, principalmente a câmera. Se vocês quiserem ficar ligada, podem ficar ligada. O que atrapalha, gente, não é isso. O que atrapalha é ligar o microfone nas horas desnecessárias. Ligar o microfone não atrapalha a aula. Eu gosto quando vocês ligam o microfone para interagir comigo. O problema é ligar o microfone na hora que eu estou falando, é ligar o microfone na hora que eu estou explicando alguma coisa, porque eu explico. Aí, com pouco tempo que eu estou explicando, vocês pedem uma explicação de novo, porque alguma pessoa ligou o microfone e ficou aqueles dois sons, eu falando, a outra pessoa falando, um ruído no fundo, e muitos não entenderam. Pode ler. Professor, é porque meio que assim, quando outra pessoa liga a câmera, quando o senhor tá falando, meio que quando tá gravado e vai pro YouTube, não aparece o senhor falando, e sim a tela da pessoa. Aí não É sabe. porque meio que o Robert ele não clica no perfil do senhor, dos professores quando ele está gravando. Então, meio que quando tiver na gravação, vai estar aparecendo o meu perfil falando, e não o senhor. Ah, fica o perfil. Ah, entendi, tô entendendo. Vamos lá, classificação vocal masculina, a gente vai falar um pouco. A gente vai falar um pouco sobre a classificação vocal masculina ainda. Vamos lá. A gente falou sobre a feminina, né? Soprano. Foi fácil a prova, gente? Vocês gostaram?
Espero que sim, estava bem dada. Foi tudo que a gente falou na aula, né? Deu tudo certo. Espero que sim, né? Foi bem leve mesmo. Quem prestou atenção na aula tirou uma boa nota. Vamos lá. Classificação vocal, extensão vocal masculina. Também são divididas em três, também assim como as femininas, contralto, mezzo-soprano e soprano. A classificação vocal masculina também segue uma ordem, mesma forminha das meninas. Tudo que se aplica às meninas, só que dos meninos eu vou começar um pouco, eu vou começar de ordem diferente, vou começar de tenor. O que é tenor? Estão quase ao final da extensão vocal masculina, a mais aguda das vozes masculinas. Já prestaram atenção? Não sei se vocês já analisaram. Se vocês já analisaram, alguns homens têm vozes bem mais graves e outros homens têm vozes mais agudas, outros têm vozes mais um pouco média, intermediária. Vocês, por exemplo, são adolescentes, estão com a voz aguda no momento. Mas quando vocês estiverem com 15, 16 anos, essa voz vai começar a mudar. Ela vai ficar mais grave, né? Outras se conservam, né? Se permanecem aguda. A de vocês vai ficando um pouco bem mais grave. Vou começar pela minha classificação. Eu sou tenor, né? O tenor. É a voz masculina natural mais aguda. Também ela é fácil. Ela é mais aguda, ela alcança notas mais altas, ela vai mais para a extensão final do teclado. Por exemplo, eu sempre começo as músicas. É bem normal as vozes de tenores se compararem às soprano, não. As contraltos e as mezzo-soprano, algumas vezes, né? E às vezes até ultrapassam disso, né? Tipo, eu sempre vou começar com... as minhas notas é de médio, já de agudo. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Ou pode ser um pouco mais alto também. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Então, sempre bem agudo, né? Essa classificação vocal. Professor. Oi. Eu percebo, às vezes, ou pelo menos dá a impressão de que o Senhor geralmente alterna o tom de voz do Senhor. Por exemplo, quando o Senhor está falando, por exemplo, explicando algo para a gente normal, você está com uma voz mais aguda, ou quer dizer, uma voz mais grave ou mediana. E quando o Senhor canta, o Senhor já emenda um tom bem mais agudo. Exatamente. Acontece muito isso. Mas já tem pessoas que o mesmo timbre que elas utilizam para falar é o timbre que elas utilizam para cantar. Boa observação. Boa observação. A minha voz muda quando eu canto, mas algumas pessoas não mudam. A minha muda. E se eu sou tenor, Maria Clara, sim, eu sou tenor. Eu consigo alcançar notas mais agudas que de outras pessoas, como por exemplo, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, de Deus. Conseguiu alcançar notas bem mais agudas, até um pouco mais aguda que isso. Eu também amo essa música. E vamos lá. Então, os tenores, eles têm mais facilidade pro agudo. Simplificando bem. Agora vamos para os barítonos. O que é o barítono? É uma voz média, uma voz intermediária. Transita entre
graves e agudos. A primeira vez, eu pensei que eu era barítono. Só que, pelas minhas dificuldades com graves, eu fiz um testezinho no teclado, e eu vi que eu era tenor. Eu pensei que eu era barítono. Barítono vai cantar em que regiões? É essa região aqui. Eu consigo alcançar, mas não tão bem quanto um barítono, né? Eu consigo, por eu estudar canto, eu consigo alcançar algumas notas que algumas outras pessoas não conseguem, independente da sua classificação, devido ao meu estudo. Vamos lá. Não consigo olhar no fundo dos teus olhos e enxergar as cores que me deixam no ar, me deixam no ar. As várias fases de estações me levam com o vento em pensamento, tão devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, me fazem me esquecer que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos, sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira ao nosso favor e a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que o meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Então, o barítono sempre vai cantar nessas regiões intermediárias, sem muito ir pro agudo, né? Mas claro que há as exceções, gente. Há barítonos que vai conseguir super graves e super agudos, mas ele vai ser barítono. Mas é coisa para estudarmos mais adiante. Muito complicado para vocês ainda. Tá mastigando bem, né? Tá dando certo. E agora a região mais baixa, que com certeza eu não sou, é a voz masculina grave, que é o baixo. Não é o baixo de altura, é o baixo de gravidade, que é em relação a sons graves. Quem é que vai ser o grave? Ele vai cantar em notas bem mais grossas. Eu caminho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, fotos que você curte, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não. Então essa é a voz grave. Sempre vai ser nessas regiões bem mais grossas. Perceberam a diferença? Hã? Eu percebi, professor, Percebeu, Gabriel? que fica mais aguda, mas e depois vai passando mais pro grave. Exatamente. Eu não sou. Professor, Oi. geralmente cantores sertanejos, eles têm um tom... Pode falar. Pode falar, Tânia. Geralmente, eu tô aqui, professor.
Então, geralmente os cantores sertanejos, a maioria deles possui uma voz mais grave, né? Aquela É. música mais calma, mais devagar, grave. Pois é, conseguem dominar melhor que eu. Vocês perceberam que como eu sou tenor, eu não consigo. Eu consigo cantar a nota grave, mas não com tanta maestria que nem algumas pessoas conseguem dominar bem melhor, né? Então, no agudo, eu sempre me sobressaio. Me saio bem melhor no agudo, sempre. Vou dar alguns exemplos de cantores baixos aqui para vocês. Vou ler aqui. Vamos lá. Você até consegue segurar por um tempo, mas quando ela começa. Graves, né? Ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this lonely road. Acabei de assassinar aqui a música do Josh Turner, mas é porque eu queria começar esse vídeo com graves, embora não tenha muitos, mas eu queria começar com graves, porque hoje a gente vai falar do baixo, uma das vozes mais queridas e menos valorizadas da música, não é? Chega até a ser contraditório, né? Como é que é mais querido e é menos valorizado? Mas eu falo no sentido do mercado fonográfico, e isso eu vou explicar a vocês daqui a pouco. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe com quem você acha que pode ver o que eu fiz aqui com vocês, meus inscritos, perguntando uma série de vídeos falando sobre cada tipo de voz, do grave até o agudo, né? Então a gente vai começar com as vozes graves do homem e depois a gente vai subindo. Por falar nisso, aproveitando aqui o gancho, em breve vai sair a Batalha dos Baixos, viu? Fiquem de olho. Se vocês gostam de vozes graves e querem conhecer mais vozes graves do Brasil, fiquem de olho na Batalha dos Baixos, que vai ter vários nomes aí pra gente poder apreciar e vai ter muito grave e cavernoso. Então, o que danado é essa voz do baixo? A voz do baixo é a voz naturalmente mais grave e humana. E do homem também, no caso, certo? O baixo é uma classificação voltada para o homem, assim como o contralto é voltado para a mulher. Então, como é que eu vou saber se eu sou baixo, Jota? Pai, se você tiver assim 1,40, que piadinha merda, hein? Mas é o seguinte, para você saber se é baixo, primeiro você vai ter que ter alguém que lhe classifique. De preferência uma pessoa especializada nessa parte vocal, né? Um professor de canto, algo do tipo. Mas se você quer fazer uma classificação por conta própria, que não é tão recomendada, mas que a gente às vezes não tem acesso ou não tem condições de pagar alguém, você deve observar, a primeira coisa é que sua voz é muito grave. Quando eu digo muito grave, é se tem um timbre pesado e escuro, um timbre realmente grave, como de alguns exemplos de baixo que eu vou deixar aqui para vocês na descrição depois, tá certo? Porque o baixo é uma voz muito rara, pelo menos aqui na minha região. Aqui tem mais tenor, essas coisas, tá certo? Como eu. Tem gente que diz que o tipo de voz grave ou aguda tem a ver com a temperatura também. Aqui, por exemplo, é quente. O pessoal diz que aqui é mais propenso a existirem tenores, sopranos, enquanto no sul, por exemplo, que é mais frio, é mais fácil de ter baixo, contralto. Eu não sei se existe alguma comprovação científica para isso, certo? Mas realmente aqui na minha região é bem raro você ver um baixo natural. A gente encontra muito barítonos que cantam como baixo, certo? Que é uma coisa completamente diferente. E como é a voz do baixo? A voz do baixo é um timbre pesado, uma voz cavernosa, cheia, escura, uma voz grave. Quando eu digo grave, é aquela coisa bem grave assim, tipo Zé Ramalho. Mistérios da meia-noite, aquele correndo, aquela vibe bem grave mesmo. Chega você diz, meu Deus do céu, chega a dar um arrepio na espinha, uma voz dessa. Então aquela é a voz do baixo. É uma voz naturalmente muito grave, certo? E é muito difícil você encontrar um baixo
fácil para a gente exemplificar, assim. Curiosidade sobre a voz do baixo. Vocês que gostam muito de notas de extensão vocal, a extensão vocal do baixo, assim, dentro da ópera, geralmente fica do Mi2 ao Mi4, certo? Em geral. Agora, no canto popular, apesar de haver poucos baixos conhecidos, geralmente os baixos atingem ali facilmente do Mi2 ao Ré4, certo? Quase a mesma coisa da ópera. Mas geralmente, dependendo do baixo, eles exploram bem mais baixo que isso, e alguns até bem mais alto, certo? Explorando regiões do barítono ou mais do que isso. Os baixos no mercado fonográfico, ou seja, na indústria da música, são muito raros. A gente vê mais baixo em quarteto, em grupos vocais. Agora o baixo cantando em carreira solo é muito difícil. Quero ver, pense aí na cabeça de vocês. Vocês lembram de algum baixo? No máximo vocês vão me citar o quê? Uns 5, eu acredito. Ainda mais no Brasil. É muito difícil a gente achar baixo que canta em carreira solo. Eles geralmente estão mais em grupos vocais. Por que será? Eu não faço a menor ideia. Talvez seja pela questão do mercado em si, né? Dos estilos que o pessoal, por exemplo, o pop, que é mais voz aguda, sertanejo do mesmo jeito, vai entender, né? Se tem algum fator aí por trás. O que é que vocês acham? Comentem aí sobre isso. Por que essa ausência dos baixos no mercado? Agora vamos aos exemplos de baixo, certo? Que são conhecidos, pelo menos, né? A gente tem o Arnaldo Antunes, Serra Ramalho, isso no Brasil. Tem o Júnior Trovão, pra quem não conhece, é um cara que é do Quarteto Giliado, um baixo sensacional, que ele já demonstrou ao vivo várias vezes, numa tacada só, 4 oitavas ou mais do que isso, que ele começa e vai subindo aí. Então, depois vocês podem procurar o vídeo dele, Júnior Trovão, extensão vocal, alguma coisa do tipo, vocês vão achar. Aí tem o Barry Wright, que é um representante aí americano, certo? Era um baixo, né? Faleceu. Temos também o saudoso J.D. Sumner e o grande Noriel Vilela, que era um baixo, que é muito conhecido por aquela canção... Como é o nome, meu Deus, dessa canção? 16 toneladas, que ele cantava: sente esse samba quente, que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. O cara tem uma voz sensacional e é uma voz muito ímpar. Então vale a pena vocês conhecerem os trabalhos desses baixos. Esse prato chata qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Silencioso se calou quando me beijou. Vou. Trying to please me. I am going over Por isso vem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Você sabe que eu não vou sair do seu pé, né? Não vou sair, não. Você pode ficar com raiva, me xingar. E é isso, o vídeo de hoje foi isso. A gente conheceu um pouco melhor a voz do baixo. Se você gostou, eu já pedi no começo, vou pedir de novo agora para você não esquecer. Deixa o like aí, certo? Compartilhe com alguém que você acha que pode. Professor, essa é a voz natural deles? Oi? Nossa, Essa é a voz natural Isso, deles? legal. É a voz natural dele. Professor, Não. Oi. professor, o barítono, ele é uma voz que alterna entre o grave e médio ou entre o agudo e o médio? Ela passeia entre essas. Ela tem um pouquinho de grave, ela tem um pouquinho de agudo. Ela só não vai ser extremamente aguda nem extremamente grave. Mas Eu acho que a minha é mais aguda. Todos vocês aqui, meninos e meninas, as meninas são sopraninos e os meninos são tenoritos. Vocês não... Minha voz, ela é aguda ou... Aguda. Todo mundo aqui tem voz aguda. No momento, a fase de vocês como criança, todas as vozes são agudas. Sério, todos são agudos? Todas são agudas. Tirando o João Pedro. É, realmente, o João não
Aí sim, eu vou responder a pergunta da Maiane. Maiane perguntou se existe uma classificação além do homem e mulher. Dessas três. Existe dentro dessas três, dentro de cada uma, dentro do soprano, dentro do tenor, por exemplo, soprano, existem classificações dentro dela. Existe a soprano lírico, existe a soprano... Existem vários tipos. Porque existem sopranos que elas vão conseguir notas mais agudas. Existe a soprano ligeiro, existe a soprano lírico ligeiro, existe a soprano lírico, existe a soprano lírico espinto, existe a soprano dramático, né? Existe, cada uma dessas tem uma sonoridade diferente. Então, para eu explicar aqui, A gente não precisa entrar muito em detalhes, não. é que é muito complicado, é coisa que até para mim é complicado. Então, basta nós nos determos a esse soprano, contralto e mezzo-soprano. Nós batemos nessa tecla mesmo. Porque que acontece? Com o estudo, você acaba alcançando algumas outras notinhas que você não alcança. Por exemplo, eu consigo alcançar uma nota grave, mas não é um grave que nem os caras que passaram aqui, que eu mostrei para vocês, né? Do grave aqui, com certeza não. Eles têm um grave bem mais grave do que eu, mas eu consigo emitir algumas notas mais graves, como por exemplo, e para notas mais agudas também. Tipo... Das luzes para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Então eu sempre vou ter mais facilidade pro agudo do que pro grave. No grave eu já sinto mais dificuldade para impor essas notinhas, colocar essa... Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Isso pra me encontrar é bem grave. Pra me encontrar. A minha voz vai falhar um pouco, porque tá fora da minha extensão, já não vou conseguir mais. Isso é um pouco só prosa, né? A dele sai uma voz mais firme e mais pesada, porque é a zona de conforto deles, é a voz natural deles, pro grave. Então, essa parte do traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. É bem grave, não é o que eu costumo fazer. Então, para mim, sai mais confortável na oitava de cima. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Então vai vibrar melhor minha voz, vai estar bem melhor incorporada. Então a minha vibe é essa. Vocês perceberam? O equilíbrio, minha voz está bem mais equilibrada na parte aguda. Na parte grave, ela já tem menos sonoridade. Quando eu canto no agudo, vocês me escutam com mais clareza. Vocês estão compreendendo bem? Sim. Show de bola. Então é isso. E se eu fosse fazer numa região mais média, assim, traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Barítono, mais ou menos. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Então, o barítono vai ser aqui nessa região, mais ou menos.
Aí, aqui vai caber um pouco, assim, do que a Maiane perguntou. Eu, por exemplo, sou tenor, eu consigo alcançar algumas notinhas graves. Não consigo sustentá-las por muito tempo, mas eu consigo emitir algumas delas. Entenderam, mais ou menos? Todo mundo? Sim. Então, que bom que todo mundo entendeu, que ficou claro esse conceito, né? Então, a classificação vai ser, vou botar aqui para vocês. Baixo, barítono. Professor, quando a gente vai compor outra canção? A gente tem que. Não, a gente vai compor tão cedo, não, porque a gente vai. Barítono. A gente vai criar uma nova música. A gente vai ter que cantar aquela quando a gente voltar às aulas. Classificação vocal masculina. Baixo, são os graves. Pra te encontrar. Bem grave. Barítono, intermediário. Pra te encontrar. E os tenores. Pra te encontrar. Então, ficou claro. Barítono, vozes mais escuras, mais graves. Ou, perdoe, baixos, vozes mais pesadas. Ó, vou ler o que o Time botou. Perfeito, Time. Tenor, vozes mais agudas. Barítono, vozes intermediárias, alterna entre grave, médio e agudo. Não tão agudo, mas agudo. E o baixo são as notas bem graves. Deixa eu ver. Grave, eu vou dizer vários exemplos de grave, né, pra vocês aqui. Grave são notas mais graves, mais escuras e mais pesadas. E tenor tem voz mais leve e aguda. Vai sempre para cima. No mais, pessoal, a gente terminou o nosso conteúdo de hoje. Próxima aula eu quero fazer uma aula diferente com a gente. Não vou contar nada agora. Vai ser um super segredo. A gente vai fazer uma aula bem diferente, bem divertida. E semana que vem eu espero vocês na nossa próxima aula de música. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Fique com Deus. Inclusive, tem aula de arte amanhã. Ai, povo, eu tô acordada. Tô dormindo, não, que eu tô comendo brigadeiro. Todo mundo sabe, né, Mariane? Ai, ai, vou nem comentar. É no brigadeiro. Oi.
Ei, alguém pode fazer minha biografia? Tô comendo brigadeiro de panela. Não vou fazer biografia de ninguém, Miguel. Foi mal. Aí, ó. Ah, Ninguém não faz o talk dela. Eita! Meu brigadeiro de panela. Oxe. brigadeiro. Brigadeiro de panela. Brigadeiro. Brigadeiro de panela. Brigadeiro. 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 Pera, Brigadeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brigadeiro, 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 brigadeiro. Não, O quê? Tá contando o quê? era só 6. Mas não. O quê, pô? Bora cantar. Cantar. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Já. Brigadeiro. É Não, como pão. parecerá até que eu não reconheço meu próprio gato. Pão. Brigadeiro é como Meu pão. fone ia cair dentro do brigadeiro. Menina, Ai. pelo amor de Vai queimar, vai queimar. Toma cuidado, não coloque no ouvido, vai queimar. Não tá na panela, pô. Não caiu. Deus. Caiu, Miguel. O povo Ah. não tá dentro do chocolate. Lambe. Não, não lambe não, não lambe não, não lambe não. Lambe não, senão você morre. Pô. Eu Energia. foi meu dedo que eu fui lamber tava quente. Se fosse água, talvez, mas ela não vai morrer com chocolate, não. Chocolate é 90% água e 50% de ferro. No caso não tá nada. 90% água e 50% ferro, Miguel. É. Brigadeiro, contando vitória de Guaraná. Você tá contando errado. Pelo que eu saiba, pra completar 100 não é 50 mais 90, não. 50 mais 90. 50 mais 90 dá mais de 100. Ai, Letícia Borges entrou. ai, Letícia. Olha, Eu rasguei minha boca. Lascou. Eu queimei meu dedo. menina, pelo amor de Bem Deus. feito, diga bem feito, foi estragar na cara dos outros que tu tá comendo, sua bicha velha. Vai de novo. Vai de novo. Foi macumba. Tá. Doeu, velho. Doeu demais. Bem feito, diga bem feito. Exibida. Exibida. Irmão, é sério, cortou. Tá vermelho. O que tá vermelho? Eu acho que tá sangrando. Eu não sinto nem sangue. Lambe pra prova. Se Sangue tiver tem gosto gosto de ferro. fala. Sangue tem Eu gosto vou de lamber ferro. uma miséria que eu vou lamber. Tem gosto de ferro. Ô, miséria. Não, ainda me lembro, mas a gente lambendo o braço. Tem gosto. Mano, sério. Depois pergunta de onde é que veio o coronavírus. Do morcego. Mano, eu lambendo sangue. Eu de me machucar, tá ligado? Não, a Maiane cortava o dedo de leve, ela só chupava e tá de boa, tá ligado? Não morreu, não dá pra morrer. Não, uma vez eu quebrei minha unha, aí começou a sair Eu tô tão sangue. Aí eu viciada em comecei a assistir chupar. histórias do Nordeste. Ai, corta aí, Eu tô falando é o povo da Índia. Tô nem aí, Fátima. Mulher, tu tá dizendo embora aqui, tá? Tô entendendo mais nada. Meu Deus, tá gravando. Eu quero um shot, pelo amor de Deus. Né, pô? Tá gravando. Tá ainda, gravando. ninguém percebeu. Não percebeu ninguém. Tuque, você. Tuque, você Quando recreio tá gravando. Que? Vuki, Vuki. Vuki, Vuki. Vuki. O coronavírus. Ai, fica me perturbando aqui, essa bicha velha. Meu Deus. WhatsApp. Legal. Eu não morro. Legal.
Mano, Mano, eu não consegui assistir. Eu não consegui assistir. Não consegui ler Paint of the Night, velho. Tô com tanto ódio, sério. Eu tô assistindo Sing, Killing Stalking, Bloodbank, mas não dá pra assistir essa miséria, sério. Assistir não dá pra. Ai, mano, eu sou viciada em anime, eu não sou viciada em mangá. Então, Nossa. Mia Khalifa, do nada, o ser humano, Mia Khalifa. Principalmente todo mangá que você quer. Eu preciso de mais mangá, mano. Sério. Meu vício virou mangá yaoi, sério. Não tô mentindo, sério. É o que tu virou? O que teu que Mangá com leite faz mal. Mas é tão massa. Pois é. Piadas ruins. Mano, Eu tô na montanha. Eu tô na montanha. O que eu vou fazer? Letícia, tu vai perder amanhã, que amanhã vai ter coisa boa, vai ter... Fala, meu Deus, eu não tô prestando atenção, não. Tô digitando aqui com o pau. Amanhã que vai ter... É o que, jumenta? Hoje é só brincadeira, amanhã que vai ser Eu não sei quem é aquele Ah, ser humano que eu postei no meu status, não. Só sei que é meu cara. Você escolheu um péssimo dia pra ser minha... Mano, eu tô viciada em cantar essa música. Mano, hoje essa música tá horrível. No seu pescoço, agora eu sou Que você tem osso. Ei, vocês. Não, mulher, chega dessa música, não, eu quero outra música. Eu me esqueci as outras, talarica, tem talarica. É só oi, tchau. É só oi. Não, mas a gente só vai cantar a música desse homem, Não. Sem abraço e nem beijo. Eu esqueci como era o resto. Esse é o comportamento de um ex. Me passa a cachucu, minha. Galera. Espera. Eu tô numa montanha, eu vou gritar de montanha. O que é, Valéria? Eu juro que tu disse Valéria. Valéria, né? Valéria, fala o que é?